Ansiedade, né? Eu sei que tem gente ansioso para aprender sobre esse assunto. Calma, não precisa ter ansiedade, que a gente vai tratar aqui com muita tranquilidade, com muita sabedoria, porque a médica que veio é boa, gente, tem uma didática maravilhosa. Mas a ansiedade é um estado emocional comum, que todos nós experimentamos, só que em diferentes graus. E é claro que em diferentes situações de vida. É uma resposta natural do nosso corpo. E é natural quando a gente se vê numa situação de perigo, de estresse, é uma resposta até benéfica a alguns eventos desconhecidos ou ameaçadores, e ela pode nos ajudar para preparar o nosso corpo para enfrentar desafios. Só que assim, a ansiedade pode tornar-se crônica ou intensa demais e pode ter efeitos muito negativos no nosso corpo, na nossa saúde física, tá? Não só física, mas também mental. Hoje a gente vai descobrir como ela impacta o nosso corpo e, para isso, recebemos a neurologista, a doutora Ana Paula Pena Dias. Seja bem-vinda, a mãe da Fecília. Obrigada, meu amor, que são suas fãs, assim como eu, que te amam. E esposa do maravilhoso dentista Ricardo. Vamos lá. Obrigada, querida. Sentar aqui. Você tá Ana, lindíssima de você. rosa. Hoje eu tô toda doce. Eu amei, você tá Combinando com o nosso maravilhosa. Tá linda, linda. Aninha, que bom te Oi, ver. meu amor. Obrigada, viu? Que bom. Seu chamado é uma ordem. O pessoal da produção me chama, vamos pro Vida Melhor. Eu falo, já tô pronta. Maravilha. Agora, eu fiquei até curiosa com essa pauta, porque, assim, ansiedade, como eu falei, né, todo mundo sente e tal. Mas ela tem partes do corpo que ela afeta mais e isso pode adoecer o nosso estado físico também? Então, é isso mesmo, Clau. Assim, só para a gente entender um pouquinho, é exatamente o que você acabou de dizer, né? A ansiedade é uma coisa que todo mundo experimenta. A gente sente ansiedade. Por exemplo, eu estou aqui aguardando ser chamada. Estou ansiosa, sim, né? E a hora que eu entro, dá um friozinho na barriga. Mas é uma ansiedade que prepara ali o meu corpo para o momento de atenção, para eu estar aqui com você, ao vivo, falando com quem está em casa, para eu poder estar focada no que eu vou dizer, para eu não ficar me distraindo. Então, a ansiedade ela pode ser benéfica porque ela prepara o meu corpo, como você disse. Então, eu tenho ali uma liberação de cortisol, de adrenalina, meu sistema nervoso simpático, que é um sistema nervoso que a gente não controla, ele é autônomo, que a gente chama, ele é involuntário. Esse sistema nervoso simpático, ele é ali chamado para trabalhar, liberando adrenalina e deixando o nosso corpo todo preparado para aquilo. Então, essa é a ansiedade natural, tá? Então, se eu vou ter uma prova, se eu estou numa situação de estresse, sei lá, eu estou no trânsito, eu tomei uma fechada, eu estou em uma situação, recebi uma notícia que não foi muito legal, aquilo me gera essa ansiedade. Muito bem. Ela pode ser pontual, então, por exemplo, agora eu estou aqui mais ansiosa, mais preparada, saindo daqui eu relaxo e está tudo bem. Agora, se essa ansiedade, ela surge sem motivo aparente, se ela surge, entre aspas, do nada, né? Então, eu estou lá na minha casa, preparando o meu almoço, a dona de casa que está lá nos assistindo, de repente, vem essa sensação de frio na barriga, bolo na garganta, taquicardia, o coração dispara, né? Palpitação, formigamento no corpo, pensamento acelerado, né? Uma angústia, uma inquietação, a pessoa não consegue parar e relaxar. Isso já se torna aí uma ansiedade patológica, é uma ansiedade que passou do normal, é uma ansiedade que já é um problema e que a gente precisa olhar com atenção e com carinho. Mas respondendo à tua pergunta, sim, a ansiedade afeta todo o nosso corpo ali, porque essa adrenalina ela cai na corrente sanguínea. E o que faz adrenalina na hora errada ou em excesso na corrente sanguínea? Tá, então vamos lá. Essa adrenalina, então, ela vai, por exemplo, naturalmente, do ponto de vista fisiológico, ela nasceu para preparar os humanos para lutar ou fugir de uma determinada situação, né? Os animais também têm isso, tá, Clau? Por exemplo, um cachorro, um leão, um gatinho, se ele toma um susto,
essa adrenalina cai na corrente sanguínea dele e uma série de mudanças no corpo acontecem para que ele se prepare. Então, os vasos sanguíneos se dilatam, por exemplo, para que ele tenha mais força muscular para correr, para fugir. As pupilas se dilatam para que enxergue melhor. Os brônquios no pulmão se dilatam para respirar melhor. O coração dispara para aumentar o débito cardíaco, tá? Alterações intestinais. Então, acontecem alterações ali no corpo inteiro para que aquele animal ou humano se prepare para aquele momento de ou lutar contra o agressor, primitivamente, obviamente, ou fugir. Então assim, eu tô lá esperando você me chamar. Ou eu enfrento, ou eu luto, que é o que eu tô aqui fazendo, lutando contra o meu leão chamado medo, ou eu fujo, ou eu pego minha bolsinha, finjo que não tô aqui e vou embora, tá? É assim como um gatinho, um cachorrinho, um leão, né? Então, é isso que acontece quando a adrenalina cai no corpo sanguíneo, na corrente sanguínea. Então, vasodilatação aumenta a pressão arterial, né? Porque para que toda essa engenhoca do corpo funcione, eu preciso estar com a pressão arterial mais alta, a glicemia mais alta, né? Então, mais glicose no sangue. Isso acontecendo esporadicamente, ok, benéfico. Mas se acontece isso todo dia e até várias vezes ao dia, aí o corpo começa a sofrer com isso. Isso, aí já é um transtorno de ansiedade. Vamos supor, as pessoas perguntam muito pra mim assim, seu programa é ao vivo? Fala, gente, como que é? Você fica muito ansiosa todo dia? Mas aí, eu até gostaria, porque é gostoso, né? Assim, quando eu vou fazer um evento, às vezes me dá aquela batedeira, assim, dependendo quando é um evento muito grande, auditório muito cheio. Mas aqui eu sou bem tranquila, assim, eu tô em casa, né? Eu tô falando pras minhas amigas ali. Porque se eu sentisse isso todo dia, isso ia me fazer mal, mesmo se fosse meu trabalho, né? Exatamente, Cláudia. E o problema é que no transtorno de ansiedade, isso se torna uma coisa do dia a dia, corriqueira e muitas vezes sem estímulo externo. O transtorno de ansiedade, às vezes, acontece por um pensamento, por um medo irracional. Então, a pessoa que desenvolve, por exemplo, um transtorno de pânico, que é um transtorno de ansiedade, vem um medo irracional. Então, do nada, entre aspas, porque quando a gente vai estudar mais e vai ver do ponto de vista da psicologia, das emoções, nunca é do nada. Sempre tem ali traumas, medos, autocobrança excessiva, perfeccionismo, sempre tem muita coisa guardada. Mas quando eu falo do nada, é sem ter ali um evento estressor pontual. Por exemplo, eu tenho síndrome do pânico e aí de repente eu estou no carro, tá tudo bem no trânsito, não aconteceu nada, não tem um ladrão, não teve uma batida, não teve nada e de repente vem aquela sensação de que parece que eu vou morrer e eu preciso sair de lá de qualquer forma, né? Então, são transtornos ansiosos que acontecem sem um motivo aparente. A síndrome do pânico é uma ansiedade exacerbada? Isso, exatamente. Então, eu tenho dentro dos transtornos ansiosos subtipos, né? No meu livro eu explico direitinho sobre os subtipos de ansiedade. Então, eu tenho um ATAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, é uma ansiedade, assim como nós estamos falando, que não passa. É o tempo inteiro que atrapalha para dormir, a pessoa tem insônia, atrapalha o apetite. Então, ou ela não tem fome, tem uma anorexia e aí perde muito peso, ou tem uma compulsão alimentar, que ela acaba comendo para dar uma aliviadinha ali rápida nesse sintoma de ansiedade, né? E aí come e acaba ficando com obesidade, que também é uma doença terrível, né? A gente sabe que eu tenho também o transtorno de pânico, então eu tenho a TAG, o transtorno de pânico que é super comum hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas já experimentaram. Eu já tive crise de pânico e falo também, conto isso no meu livro e acho que hoje em dia dificilmente você não teve nenhuma crise ou não conhece alguém que teve, né? O pânico hoje em dia
Infelizmente. Inclusive, se você já teve alguma crise de pânico ou se você é uma pessoa ansiosa, conhece alguém que seja e quer tirar sua dúvida, até mais pontual, pode ficar à vontade, tá? É no Vida Melhor Oficial. Manda lá pelo nosso Instagram, já a doutora Ana Paula Pena responde. Vida Melhor Oficial. Exatamente. E aí eu tenho, por exemplo, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, também é considerado um transtorno de ansiedade, que é quando eu fico repetindo algum ritual para aliviar uma ansiedade ali, né, guardada. Eu tenho as fobias específicas, por exemplo, quem tem fobia de barata, de aranha. Medo também tá ligado à ansiedade? Sim, sim, porque na verdade se eu tenho uma fobia de avião, não é medo aquele medinho, por exemplo, eu tenho uma viagem de avião, eu não fico confortável, não me sinto bem, eu fico meio esquisito. Tudo bem, acho que dificilmente tem alguém no avião ali, ultra relax, tranquilo. Se o avião estiver tranquilo, sem barulho, tá tudo bem, mas dá aquela turbulência. Exato. Fala, será que é hoje? Exatamente, ali é para os fortes, né? Para os corações fortes. Então, mas ali é um medo. Medo é diferente de ansiedade. Assim de uma ansiedade patológica. Assim como tristeza é diferente de depressão. Seria mais ou menos essa analogia, tá? Então, a fobia de avião é aquela pessoa que não entra no avião se tiver o filho morando em outro país e o filho precisar de alguma coisa. Eu já vi uma paciente assim, que chegou no consultório e falou: doutora, eu preciso de um remédio para me dopar, porque eu não entro no avião e meu filho precisa de mim. Ele está doente e ele mora na Irlanda. Entendeu? A pessoa não... E essa fobia é ansiedade, não é ligada a um trauma? Não. É um transtorno ansioso. Olha que interessante. A pessoa pode nunca ter tido uma turbulência mais grave no avião. A pessoa da aranha pode nunca ter tido uma picada de aranha grave. E como é que trata uma ansiedade assim? Quer dizer, tão complicado. Tem vários tipos, mas tem um jeito comum? Assim, a gente trata, né, com medicamentos específicos, com psicoterapia, né? A parte da terapia é fundamental para tratamento dos transtornos ansiosos e, principalmente, a exposição gradual, no caso das fobias, a esse tipo de questão. Então, por exemplo, as pessoas que têm fobia de avião, às vezes ela pode se expor de uma forma a ter um contato em cabines virtuais, ela entra e ela finge que ela está dentro do avião, ou a gente faz técnicas ali de meditação, de relaxamento, onde ela se imagina no avião. Então, você vai dessensibilizando. Nossa, hoje mesmo alguém me perguntou lá na minha caixinha do Instagram que tem medo de dirigir. Que tem carteira, mas tem medo. Quando sai, tem medo de bater o carro e tarará, tarará. Eu respondi como leiga, né, e palpiteira que sou, que ela deveria ir aos pouquinhos, que tem terapia específica para quem tem medo de dirigir, mas que ela deveria devagarinho ir enfrentando o medo, né? Para você ver que você não é palpiteira, porque você sabe de muitas coisas, eu te acho uma das mulheres mais inteligentes e brilhantes que existem. Não é porque a gente é amiga não, tá, pessoal? É porque essa mulher aqui é incrível. Maravilhosa. Incrível, inteligentíssima. E o que você falou é isso mesmo. A gente vai expondo devagarinho, tá? Vai colocando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? É isso, exatamente isso. É devagar, então é a gente devagar, vai vencendo. Também devagar. não adianta ficar com medo e ficar parada, né? Exato. E também, por exemplo, a pessoa está com medo de avião. Ela não... Antes dela pegar o avião e ir para a Irlanda, ela pega o avião, se ela tiver possibilidade, e faz um voo de 20 minutos, de meia hora, entendeu? Legal. Pode ir até o aeroporto. Pena que as passagens estão tão caras, né? Mas o ideal seria essa exposição bem gradual. Vou falar que vai ficar mais barato agora, mas não sei quando. Tomara, né? Sua mãe que mora no Rio, fica difícil até de você visitar. Nem fala, nem fala. Atualmente o melhor é ir de carro mesmo, que a gente também vai de avião, aí o voo não sai, aí atrasa, no final das contas a gente demora mais tempo nessa coisa toda e mais estresse do que pegar o carro e ir direto. Vai conversando, vai batendo papo, chegou. Exato. Né? Agora, vamos lá. Então, esse é um método para tratar ansiedade. Sim. Como é que a gente faz quando a ansiedade não é
tão forte, por exemplo, que é a ponto de virar uma fobia, uma crise do pânico, mas é uma ansiedade que nos desperta à noite. A gente tá, até a palavra do dia foi interessante hoje, que falou de dormir em paz, né? Tá todo mundo com insônia. Eu falo com as pessoas, parece que todo mundo não tá dormindo bem. Sim, claro, realmente. E assim, né, o nosso país, o Brasil, é considerado o país mais ansioso do mundo. Olha isso. Tem uma pesquisa, né, da Organização Mundial de Saúde que classificou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Então, realmente, a gente está muito doente, né? Não é à toa que a gente ouve tanto falar de ansiedade, ou eu sofro, ou eu conheço alguém que sofre, e o pessoal da saúde mental, assim como eu, e psicólogos, e psiquiatras, e médicos, a gente está realmente sobrecarregado de casos de pessoas doentes, no sistema público, no convênio, no particular, enfim. E sim, isso afeta muito o sono, demais, demais, demais. E aí uma dica que eu dou é, você nunca pode achar que está tudo bem e deixar para lá, né? Ontem eu atendi uma paciente que falou assim, eu nunca dormi direito. Eu durmo 3, 4 horas e fico acordando, mas eu nunca dormi. Mas agora está me atrapalhando porque agora eu não consigo direito trabalhar, pensar, não sei o quê. E aí ela acabou desenvolvendo um burnout, que é a minha principal especialidade, né? Mas aí eu falei, mas como é que nunca dormiu, 46 anos? Mas você fala nunca desde que idade? Ah, desde que eu me entendo por gente ali, 17, 18 anos, eu nunca dormi. Então, o grande problema que eu vejo, Cláudia, é que as pessoas normalizam coisas que não são normais. As pessoas acham que tudo bem. Ah, não dormi. Eu sou assim. Não existe eu sou assim. O cérebro precisa de pausa, o cérebro precisa de descanso. Se você é alguém acelerado, se você é alguém que não consegue ter um momento de tranquilidade à noite, no final de semana, você não consegue parar e descansar, tem algo errado aí. A gente precisa tratar. Pode ser que você precise de medicação, pode ser que você precise de terapia, mas você precisa buscar ajuda. Você não pode ficar achando que tudo bem, porque essa conta não fecha e aí vai dar ruim. O termo hoje em dia, né, vai dar ruim, vai dar ruim. Exatamente. Agora, aí cada caso é um caso. Com certeza, cada caso é um caso. Tem pessoas que a gente consegue tratar a ansiedade apenas com uma terapia, apenas com meditação, com atividade física, que é incrível para a ansiedade. Quem tem ansiedade tem que fazer atividade física regularmente. Mas não basta, né? Às vezes tem que fazer mais coisas, né? Às vezes precisa de medicação. Bom, vamos para as perguntas. Ó, tá bombando de pergunta que a produção já me contou e eu fico feliz que você participa. E é isso, o programa é nosso. Não faz sentido você não mandar a sua pergunta. Manda lá, Vida Melhor Oficial. A Fátima já diz assim, ter muito medo de perder as pessoas queridas e pensar muito na morte tem a ver com ansiedade? Sim, tem a ver, Fátima, porque é um excesso de medo. E sempre que a gente tem um excesso de medo, né, é um medo patológico e ele gera sintomas de ansiedade. Esse tipo de questão é uma questão que a gente trabalha muito na terapia, com psicólogos, sabe? É claro que estar rodeado de pessoas positivas, você está sempre ligado aqui no Vida Melhor, pensando em coisas legais, né? Tendo aí uma questão religiosa, ouvindo a Cláudia, que é maravilhosa, que traz essa positividade para a gente, isso vai diminuindo essa questão desse medo, desse negativismo e tal, né? Essa questão de pensar muito na morte pode ser que esteja caminhando para uma depressão? Pode ser sim, pode ser, ou a gente precisa esmiuçar e ver outros sintomas que ela tem. Por exemplo, se ela tiver também indisposição, cansaço frequente, se ela chora com facilidade, às vezes sem motivo, perda de energia, aí a gente está indo mais para depressão. Agora, se, por exemplo, ela tem, além disso que ela colocou, pensamento acelerado, dificuldade de relaxar, inquietação, aí é mais para ansiedade. Perfeito, obrigada. Fátima, vamos para a próxima. Sônia, a ansiedade dá tontura? Sim, sim, a ansiedade pode dar tontura, a ansiedade pode dar dor de cabeça, pode dar zumbido, tá? Aliás, pessoal, tontura,
uma das principais causas de tontura não é a famosa labirintite que o pessoal fala. Uma das principais causas de tontura é ansiedade, tá? A labirintite é uma coisa muito específica, é uma inflamação do labirinto. A labirintite é uma inflamação do labirinto que eu tenho que ter tontura, náusea, vômito e é uma vertigem bem específica, tá? A labirintite é uma tontura que derruba. É diferente, essa tonturinha que a gente sente às vezes, essa coisa meio mareada, sabe que você está fazendo as coisas e de repente dá uma coisa assim? Não é labirintite, é ansiedade. Ó, eu li outro dia que a ansiedade pode dar até coceira. Pode dar prurido, coceira, lesão na pele, dermatite, tudo isso. Obrigada, Sônia. A próxima pergunta. Roda, produção. Ai, eu queria ter um negócio que toca assim, ó, que vira. Roda. Atenção, produção. A Maria do Socorro. Minha filha e minha irmã, já com 88 anos, têm ansiedade em alto grau. Como lidar com isso? A filha e a irmã dela. Tá. Pode ser hereditário? Sim, os transtornos mentais, tanto depressão, quanto ansiedade, quanto a bipolaridade, né, que hoje em dia a gente tem estudado muito, sim, são doenças hereditárias, tá? Então é comum ter vários membros ali da mesma família com um distúrbio de ansiedade, tá? Como que você pode lidar se você não tem esse problema? Primeira coisa é entender, ter empatia e se colocar no lugar do outro, né? Porque às vezes as pessoas falam, isso é frescura, para com isso é falta de coisa para fazer, isso é mimimi, né? Primeira coisa é você não ter esse preconceito e se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes existe ali um sofrimento mental, isso não é corpo mole, tá? Então, a primeira coisa é entender, acolher, ajudar, dar um ombro amigo, ajudar da forma que você puder, seja ouvindo essa pessoa, seja dando um abraço caloroso, fazendo uma sopinha, seja incentivando essa pessoa, se for algo mais sério, a buscar ajuda profissional, um médico, um psicólogo e tudo mais. Muito bem. Obrigada, Maria do Socorro. Próxima é da Vilma. É possível uma criança de 3 anos ter ansiedade? É sim. A partir dos 2 anos, tem crianças que já demonstram sintomas ansiosos, tá? Mas, quando a gente fala de criança, é um universo muito particular, muito específico, que não é a minha área, mas o que eu posso dizer para você é que na infância existem distúrbios de desenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, né? Onde as crianças ficam com comportamentos que parecem ser ansiosos, mas não é. A ansiedade é um TEA, é um autismo. Ou, por exemplo, um TDAH, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pode ali simular uma ansiedade. Então, na criança, como é tudo muito particular, muito específico, é legal sempre você conversar com o pediatra, em alguns casos até com um neuropediatra. Maravilha. Obrigada, Vilma. A próxima pergunta. Hortência, dor no nervo ciático pode ser por causa de ansiedade? Eu sou extremamente ansiosa. Então vamos lá, a ansiedade por si só, ela não leva ninguém a ter problema no ciático. O ciático é algo muito específico, tá? O raciocínio é um pouquinho inverso, Hortência, é assim, você tem já uma hérniazinha, uma protusão discal. Eu, por exemplo, tenho uma lombalgia, uma hérnia discal, que a depender do da tua questão emocional, da tua ansiedade, ela pode sim atacar mais ou menos, tá? Então o raciocínio é inverso. Você já é portadora de uma patologia do ciático, uma hérnia de disco e tal, e a questão emocional, ela afeta isso. Joia. Obrigada, Hortência. A próxima pergunta da Maria. Ultimamente estou ansiosa e acho que estou me antecipando demais aos acontecimentos. Meu coração chega a disparar e minha mente acelera quanto às tarefas que tenho a realizar. Como controlar isso? Maria, você está apresentando, pelo que eu estou vendo aqui, muitos sinais já de um transtorno de ansiedade, tá? Primeira coisa, a gente tem que sair um pouco dessa ideia, Cláudia, de que
as doenças da mente a gente tem que controlar, né? Porque assim, se eu tenho uma diabetes, ninguém fala para você assim, controle sua glicemia, Cláudia Tenório. Ué, controle sua tireoide, Cláudia Tenório. Não, busque um endocrinologista, né? Então, se você tem um transtorno de ansiedade, assim como você tem aqui, Maria, não é você que tem que controlar nada. Tá? Você está precisando de ajuda profissional, você provavelmente está precisando de uma medicação, você provavelmente está precisando de uma psicoterapia e não é fraqueza nenhuma buscar isso, não é você que tem que se controlar. Maravilha. Próxima pergunta, a produção falou que chegaram mais de 70 perguntas. Uau! A Elisângela quer saber o que fazer para melhorar os sintomas. Então vamos lá, se for algo leve, que não tem um impacto importante na tua vida, assim como o da Maria que eu acabei de dizer, você pode sim, por exemplo, cuidar do teu sono. Dormir bem alivia muito os transtornos de ansiedade. Se você tem uma noite ruim, no dia seguinte você vai ter mais ansiedade. A prática de atividade física vai melhorar a tua ansiedade com certeza. Falar sobre as coisas que te preocupam. Se você não tem possibilidade de fazer terapia, de repente com uma amiga que você confia, tenta se afastar um pouquinho das pessoas muito negativas, porque isso vai te trazer mais medo e mais preocupação. Então, atividade física, ocupar a sua cabeça e evitar ficar muito assim, tempo sem fazer nada. Sabe assim, às vezes, ocioso, vendo televisão, vendo coisa na TV, aqueles repórteres sanguinários, aquelas coisas horrorosas que, infelizmente, o pessoal adora ver. Isso só aumenta a ansiedade. Uma coisa que eu gosto muito de ler. E ler, assim, ler qualquer coisa que você goste. Pode ser um romance, pode ser uma ficção. Ler alguma coisa, assim, para dar Exato. Eu acho bom. Meditação, Música, respiração. Meditação é difícil. A gente faz meditação, né? Fazer uma respiração, faço, mas né? assim, é difícil, então tentar. E tem uma coisa que eu tô amando agora, que é o tal do LPF, que trabalha tanto a ansiedade, sabia? Que faz um exercício, é um trabalho de fáscia. É mesmo? É muito legal. Eu não conheço. Semana que vem a gente vai trazer uma profissional legal. aqui pra falar mais uma vez. Eu vou a assistir. Tati. Muito legal. Legal. Boa, Elisângela, obrigada. Próxima pergunta da Valéria. De uns tempos pra cá, tenho tido muitos pesadelos e eu sou ansiosa. Como dormir sem pesadelos? Uau, vamos lá. Por que a gente tem pesadelo? Então, o pesadelo, ele pode estar relacionado a alguma medicação que você faz uso. Alguns antidepressivos podem dar pesadelo. Então, se você toma um antidepressivo ansiolítico e tem pesadelo, fala com o teu médico. Mas eu tenho pesadelo, assim, não é sempre, mas quando eu era criança, então eu tinha mais ainda, agora quase não tenho mais. E criança não toma nada desses remédios. O pesadelo, ele está muito associado também a vivência que você teve naquele dia, né? Que você teve naquele dia e que você vai ter no dia seguinte. O pesadelo, ele reflete muito o quanto você está preocupado, ele reflete muito, os sonhos refletem muito isso, né? Então, ele é um reflexo da tua vida, da tua rotina. Tem como mudar isso, dormir sem pesadelo? Dormir sem pesadelo significa ter uma vida e um pensamento mais tranquilo. Então, não existe uma fórmula mágica, mas existe uma forma de talvez aliviar um pouco esse tanto de ansiedade que está levando ela a isso. Por exemplo, eu tomo melatonina. Tem um tempo que eu não estou tomando já acabou a minha gotinha e eu não gosto sem ser de gota. Mas aí a melatonina me dá só um sono, delícia, com sonhos, uns sonhos lindos, coloridos, de voar, de um monte de coisa boa. Não sei se tem alguma relação, mas não dá pesadelo. Pode ter, porque a melatonina é um hormônio mais natural do sono, né? Então, pode ser que isso cause em você, não é para todo mundo. Bom, eu, como todo mundo, odeio ter pesadelo, mas sonhar eu amo. Sonhar é muito bom. Tem cada sonho legal. Mas eu acho que isso reflete, Clau, a pessoa que você é e a fase de vida que você está vivendo, né? Então, você está numa fase tranquila, gostosa, curtindo a vida, né? A gente que te acompanha nas redes sociais sabe disso, então, e aqui no programa também. Então, acho que isso reflete essa fase de vida que você está tendo, sabe? Então, talvez, infelizmente, a Valéria esteja passando uma fase mais difícil na vida, né? Então mais leveza, né, Valéria? E nada desses programas de sangue. E pelo amor de Deus. Próxima pergunta.
Lúcia, tenho muita dor de garganta, já fiz todos os exames, mas não acusa nada. Minha amiga diz que eu não ponho minha raiva pra fora. É psicossomático? Então, dor na garganta ou bolo na garganta, sim, é um dos principais sintomas de ansiedade, tá? É quando você tá travada ali, né? Então, bolo no estômago, na barriga ou na garganta, tá? Melhor você buscar aí um psiquiatra, um neuro ou um psicólogo, tá? Maravilha. Próxima pergunta. Obrigada, Lúcia. Ângela Maria, minha irmã é especial e depois da Covid não quer sair de casa. E quando falo que vamos sair, começa a tossir. O que devo fazer? Essa tosse provavelmente é psicossomática, né? Tem uma questão aí emocional. Eu acho que principalmente se ela é uma pessoa especial, a gente vai ter que ter muito cuidado. Acho que uma ajuda de um psicólogo vai ser importante para poder auxiliá-la nessa transição até ela voltar a sair. A gente sabe que mesmo quem não é especial, com a Covid, teve muita gente aí que teve esse trauma, esse medo de sair, de se expor e de se relacionar com outras pessoas. Posso dar um pitaco na pergunta anterior, que agora Claro. veio um insight aqui na minha cabeça? Porque a gente está falando de ansiedade, né? As pessoas muito ansiosas, elas podem ter problemas de refluxo, né? E esse refluxo, que aí vem aquele ácido que é Ácido gástrico. né, é o ácido gástrico. O ácido gástrico volta e às vezes dá uma queimadinha e isso fica parecendo um bolo também na garganta, né? Sim, é que bolo na garganta, sim, você tem razão, mas provavelmente ela já investigou com endoscopia, né? Imagino. Mas sem dúvida que seria um exame interessante dela pensei fazer. nisso, porque tem muita gente que é ansiosa e tem refluxo, né? Tem muita gente com refluxo e esse bolo na garganta que também pode ser a ansiedade. Aí também tem que comer mais devagar, né, doutor? Com Porque certeza. Você falou que às vezes a pessoa é ansiosa, tem aquela compulsão, engole Come tudo. tudo, exato. A Alessandra está perguntando se a atividade física pode aliviar a ansiedade. Com toda certeza, a atividade física é um dos remédios para a ansiedade. Quando eu tenho pacientes ou seguidores do Instagram, como é que eu alivio? A atividade física. Atividade física, se você não gosta de fazer, encare como um comprimido que você tem que tomar. É verdade, é remédio. É remédio. Acontece na cabeça. A Eva diz, trabalho em 2 empregos e tenho muita dificuldade em dormir. Como me desligar para conseguir dormir um sono completo? Eva, você pode estar sobrecarregada aí por conta do trabalho, do emprego, e aí um parêntese, porque isso é realmente a minha maior especialidade hoje em dia. Eu me especializei muito em burnout, porque tive burnout, sofri burnout e atendo muitas pessoas com burnout. E sim, o burnout ele pode causar insônia, um cansaço que não passa, dores no corpo e muita ansiedade, tá? Então, se você quiser, tem mais informações de burnout lá na minha página do Instagram, o DRA, doutora Ana Paula Pena. Tem medicamento para burnout ou é só desligar? Tem uma série de técnicas que a gente usa para o burnout, tem um passo a passo ali. Pílula mágica não tem? Pílula mágica não tem para nada, infelizmente. A pílula mágica não tem para nada, infelizmente. A gente tem várias questões, tem métodos, tem coisas. Eu acabei de lançar essa semana um curso, Fuja do Burnout, que a gente fala disso. Burnout é uma coisa bem complexa, que é uma doença do trabalho, que tem leis trabalhistas, tem uma série de coisas. Viu, gente? Perguntei da pílula mágica só para brincar, porque não existe pílula mágica para nada. Mas o pessoal, infelizmente, quer, infelizmente. Claro. Doutora Ana Paula Pena Dias, ela está no neuroanapaulapena.com.br. E aí, como você sabe, ela tem livro, ela tem cursos. Entra no Instagram, porque lá tem o link para tudo, tá? E é o DRA Ana Paula Pena. DRA Ana Paula Pena. Certo? Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Eu tava com Muito saudade, obrigada também. viu? Linda. Beijo na família toda, Pra no você Bernardo, também. aquela delícia. Leva um beijo para todos Beijo. também.